Salmo 130. A gente vai conversar sobre esse salmo. Algumas lindas lições que contém no Salmo 130. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Salmo 130. Tem ainda algumas Bíblias sendo folheadas, celulares procurando. Eu gostaria que você participasse. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Diga para quem está aí perto de você, irmão, espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Tome o seu assento. Deus abençoe a sua vida. Espere em Deus. Glória a Jesus. Se você olhar do Salmo 120 até o Salmo 134, geralmente nas nossas Bíblias, você vai ver um título, uma frasezinha ali em cima: Salmo dos degraus, Salmo da subida, Salmo da ascensão, e algumas versões, Salmo da romagem, porque romagem virou sinônimo de romaria, não é? Só que não é bem romaria para Roma, seria ir para Jerusalém. Esses 15 salmos, preste atenção, do Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos pequenos, muito bonitos, e eles eram usados quando os judeus subiam para Jerusalém. Então, quando eles caminhavam para Jerusalém, em qualquer época do ano, em uma das grandes festas de Jerusalém, era comum os peregrinos irem para Jerusalém cantando esses salmos, porque a igreja sabe que salmo é a harpa cristã do judeu, é o Terrilim. A palavra salmo, que é a tradição de Terrilim, significa louvores, nossa harpa cristã. Então o livro de Salmos é para o judeu um livro de músicas, de hinos. Cada salmo desse aqui tinha a sua melodia, tinha o seu ritmo, a sua harmonia, e eles iam ora cantando, ora recitando os salmos do 120 até o 134. Existe uma observação no Talmud, que é um livro judaico. Eles têm a lei, a Torá, os profetas, os escritos sagrados, e tem outros escritos deles, que são a tradição oral que não está na Bíblia, que eles escreveram posteriormente. Dentre eles o Talmud. O Talmud diz, né, e é uma referência muito interessante, porque os próprios judeus acreditam nisso, que o pátio do templo, onde o povo reunia, como se fossem os irmãos aí, para oferecer sacrifícios, para adorar a Deus, e para chegar no santuário, onde estava o lugar santo e o santo dos santos, que não era muito grande, né? Era pequeno. Só que quem podia entrar no lugar santo eram os sacerdotes. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote. Agora preste atenção aqui. Segundo o Talmud, havia ali 15 degraus.
para que chegasse do pátio até o altar, até o templo propriamente dito. Então eles dizem que cada salmo desse deveria ser recitado em cada degrau. Já imaginou? Para você subir 15 degraus, ler 15 salmos. Primeiro degrau, Salmo 120. Terminou? Segundo degrau, 121. Até o 15º, que era o Salmo 134. Por isso algumas versões têm salmos dos degraus, ou da subida. Eles vinham cantando, e ali naqueles degraus, né, era um salmo para cada degrau, para que se entrasse no templo, onde só os sacerdotes poderiam entrar. E eu estou fazendo essa introdução aqui, para que os irmãos entendam que nós estamos aqui diante de um salmo que tem uma relevância muito importante. Quando ele era citado, o religioso lá, o povo de Deus do Antigo Testamento, ele ia com o coração dilatado, né? Indo para a casa do Senhor, indo para adorar e para cultuar a Deus. E o Salmo 130 que nós lemos, ele é um desses salmos aqui. Agora, o autor desse salmo, que ele é anônimo. Às vezes a gente fala salmos de Davi, mas Davi, né, tem salmo de Salomão, de Moisés, e vários escritores, filhos de Coré, e vários salmos que a gente não sabe quem escreveu. Cerca de 50 dos 150 salmos são salmos que a gente não tem autoria, a exemplo do Salmo 130. A gente não sabe quem escreveu, mas ele é lindo, é maravilhoso, a mensagem é bíblica e é maravilhosa. E é nele que nós vamos refletir aqui. O estado de espírito do salmista, o que estava no coração desse homem quando escreveu, tem muito para ensinar a mim e a você. As lições que nós tiramos aqui, desses 8 versículos que nós lemos, queridos, é vitamina para a nossa vida espiritual, é conforto para a nossa vida humana, é sabedoria para a nossa vida intelectual. Então vamos aqui analisar algumas coisas desse salmo. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção era para a condição que esse salmista estava. Qual que era a condição emocional, espiritual? Qual que era a condição que ele se encontrava? Ele estava em júbilo, ele estava alegre, ele estava feliz. Como que o salmista estava? A condição desse salmista aqui é uma condição de grande dificuldade, eu até diria quase de desespero. Pelo texto que nós lemos aqui no versículo 1 e no versículo 2, a ideia que a gente tem era de alguém que estava dentro de um abismo, e ele não dava conta de sair desse abismo. Humanamente falando, seria impossível que ele saísse daqui, e isso gerou uma profunda mágoa, uma profunda angústia, melhor dizendo, um profundo sentimento ali, irmãos, de incapacidade. Quando ele começa dizendo das profundezas, imagine como estava a alma desse homem. Das profundezas eu clamo a Deus. A gente lembra de Jonas, quando ele estava lá no ventre do peixe, nas profundezas do oceano. Então o estado de espírito do salmista aqui era um estado, irmãos, assim, de quem está numa dificuldade muito grande, de alguém que não vê saída fácil, de alguém que diz assim: eu estou embaraçado, a minha vida está difícil. E eu estava hoje de manhã buscando no Espírito Santo algo para compartilhar, e o Senhor me trouxe a esse texto aqui. Foi o Senhor, porque eu pedi que Ele me dirigisse. E aí eu pensei, quantas vezes nós nos vimos assim, quantas vezes nós nos sentimos incapazes, assim, de pés e mãos atados. Quantas vezes a gente vê o quanto a gente é fraco diante de uma pandemia, diante de um advento da força da natureza, diante de um acidente, diante de um exército mais forte que começa a tomar, diante de uma situação espiritual onde vem a opressão,
diante de uma enfermidade da alma, onde vem a depressão. Irmãos, então são situações que nos levam lá para as profundezas, e a gente sente uma dificuldade, porque nas profundezas a pressão é maior. Eu não sei se tem algum mergulhador aqui, mas a gente, ao nível do mar, você tem uma pressão atmosférica. Quanto mais você sobe, menor é a pressão. Por isso que quando alguém sobe, os filmes representam como se o olho dele estivesse saindo, porque a pressão que tem no corpo dele é aqui da terra. Se ele tirar aquela roupa lá no espaço, a pressão no espaço é rarefeita, chegando até ao vácuo, onde não tem matéria nenhuma. Sabe o que acontece? Buf! A pressão interna nossa explode tudo. Agora, o oposto é verdade. Se você está no nível do mar, há uma atmosfera, que é a realidade aqui, e você começa a mergulhar. Quanto mais você desce, mais a pressão aumenta. Quando você foi lá na represa e deu aquele mergulho, de repente o ouvido fez tum! E a pessoa talvez vai, daí a pouco estoura o tímpano, porque o mergulhador, ele desce uma determinada profundidade, faz uma manobra que chama manobra de Valsalva, segura o nariz e puxa o ar do cilindro e aperta para aumentar a pressão dentro do corpo. Aí equaliza, ele desce mais alguns metros, e de novo, e para subir tem que tirar, porque se o mergulhador lá 30 metros sobe de uma vez, ele pode pegar uma doença e ter problema sério quando chega. Então, quando o salmista diz aqui das profundezas, é porque a pressão estava forte. E quantas vezes a pressão não vem sobre nossas vidas? Quantas vezes a gente não está lá nas profundezas e o cenário é terrível, e a gente olha e fala: Senhor, como que eu vou sair disso? Olha aqui, irmãos, ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. E aqui é o eterno, é Jeová, é o Criador que ele está dizendo. Deus, naquele momento de pressão, naquele momento de dificuldade na saúde, aquele diagnóstico ruim, quando o médico dá o diagnóstico, quando o juiz dá uma sentença, quando o dinheiro no banco acaba, quando a família não vai bem, aqui o salmista está dizendo: eu não sei você, mas eu clamei ao Senhor, clamo a ti, Senhor. E aí ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O que você faz quando vem a pressão? O que você faz quando vem a luta? Quando vem o desemprego, quando vem o acidente no trânsito, quando o vizinho implica com você, quando você está cercado de inimigos e que querem o seu mal, se você visse o seu nome ali num despacho, numa encruzilhada, se o médico te der, o que você faz? Eu não sei quem escreveu esse salmo, e ninguém sabe, só Deus. Mas ele está dizendo: eu lá nas profundezas clamei ao Senhor. Irmãos, que maravilha! Clame ao Senhor, não deixe Deus por último. A gente corre no médico, vai no promotor, arruma um advogado, aí quando nada dá certo a gente vai clamar para Deus. Não, Deus não é estepe para você recorrer quando tudo dá errado. Deus é direção. Não tem como você sair do lugar se você não pedir a bênção e clamar a Deus para guiar a sua vida. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis e terríveis. A Bíblia diz que os últimos tempos seriam difíceis. É tempo de clamar ao Senhor. Você que tem família, clame pela sua casa. Você que é um jovem, quer casar e quer uma família abençoada, clame para Deus dirigir, você não tomar a decisão errada. Você que é avô, clame pelos seus netos e seus filhos. É tempo de clamar, porque é tempo de grande pressão. A humanidade está vivendo nas profundezas do pecado, da desobediência.
mas tem um povo aqui que clama ao Senhor. A primeira coisa é o estado de espírito daquele homem. Como que ele estava? Oprimido, lá nas profundezas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse salmo é que mesmo no meio da opressão, esse salmista, ele tinha algumas convicções, ele tinha algumas certezas, ele tinha algumas coisas que ele tinha como verdadeiras. E eu quero ver aqui com você o versículo 3, quando ele diz assim: se tu, Senhor, observares iniquidade, quem poderá escapar? A primeira convicção que esse homem tinha, a primeira certeza que ele tinha, é que ninguém é perfeito diante de Deus. Não existe ninguém perfeito diante de Deus. Não existe ninguém que bata no peito e diga, porque eu, não existe, irmãos. Em menor ou maior escala, todos nós somos pecadores. Lá na dificuldade, ele não está dizendo, eu sou justo, eu sou crente, eu sou obreiro, eu sou fiel, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. Ele não está dizendo, ele está confessando aqui, dizendo, Deus, diante do Senhor, ninguém é justo, ninguém é perfeito diante de Deus. Às vezes nós olhamos para quem está atolado no crack, para alguém que está atolado na vida do crime, e a gente começa a querer achar que é melhor. Faça isso não. Se tirar a graça do Espírito Santo da minha e da sua vida, nós somos farinha do mesmo saco. A natureza humana é a mesma. Se aquele homem ou mulher que está lá tiver um encontro com Jesus, convencido pelo Espírito Santo, ele pode ser um crente melhor do que eu ou você. Não somos bons, foi a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou, amém, irmãos? Então a primeira convicção que esse homem tinha, mesmo lá embaixo, é que todos nós somos pecadores. Todos nós, irmãos, nós não temos direito de achar que somos melhores do que ninguém. E Paulo, reverberando os salmos, ele escreve lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não tem um justo sequer, ele diz. Não há um justo. Romanos 3, 10. Não há um justo sequer. Olha que coisa isso daqui, versículo 11. Não há quem entenda o plano de Deus, não há quem busque a Deus de verdade. Versículo 12 do capítulo 3 de Romanos. Todos se desviaram. Olha isso daqui. Juntamente se tornaram inúteis. Meu Deus, Paulo, todos inúteis diante de Deus. E ele diz assim, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo, ele concorda com a mensagem, com esse conhecimento, essa certeza do salmista, porque diante de Deus todos somos pecadores. Sabe por que a gente ora para Deus, fala para Deus, adora a Deus e chega diante de Deus? É pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nos limpa de todo o pecado. Mas a segunda convicção do salmista aqui, ele sabia que era pecador, está no versículo 4. Olha aí, acompanhe comigo na sua Bíblia. Não há nenhum justo, ninguém escapa se Deus for olhar para alguma falha. Versículo 4: mas contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido. Mesmo não havendo ninguém perfeito e justo diante de Deus, o nosso Deus é um Deus perdoador, e Ele nos aceita não porque somos bons, é porque a graça e a misericórdia dEle nos alcança, e Ele nos perdoa. Quem é perdoado pelo sangue de Jesus? O diabo pode puxar nossa ficha, pode olhar nossa história e pode querer nos acusar, mas aí a gente faz igual Lutero, diz que o demônio ali se materializa e aparece de alguma maneira para Lutero e começa a falar todos os pecados que ele tinha na juventude, depois que virou padre, depois que ele converteu e virou protestante, e ele fala aquele tanto de pecado. Aí Lutero vai lá e pega uma caneta vermelha naquela lista que o diabo fez e fala, tudo isso aqui é verdade.
mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me livra, me perdoa de todo o pecado. Quantos são perdoados aí pelo amor de Deus? É Deus que perdoa, irmão. Não é porque eu sou bom, não é porque eu entrego o dízimo, devolvo o dízimo, não é porque eu sou pastor, eu sou obreiro, é porque o perdão de Deus me alcançou, e por isso eu sou um cidadão do céu. Não é mérito Deus, é mérito meu, é mérito do Senhor. Isaías 43, 25, olha aqui o que o profeta messiânico vem dizer para nós. Isaías 43, 25, eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Olha aqui, Deus apaga o meu pecado por amor dele. Olha isso, por amor dele, por amor de mim. Por quê? Porque eu sou crente, eu chamo pelo nome dele. Quem olha vai olhar para você e vai falar assim: aquela mulher é mulher de Deus, é homem de Deus. Então Deus, ele nos socorre, ele nos perdoa, ele limpa a nossa transgressão por amor a ele, ao nome dele, à glória dele. Quando ele falou assim: Moisés, chega para cá que eu vou matar esse povo, tudo que está murmurando e pecando aí. Aí Moisés, né? Deus, lógico que não estava ali provando Moisés, o grau de comprometimento de Moisés com a função dele. Aí Moisés falou: Senhor, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, lá no Egito, eles vão falar que o Senhor tirou eles lá do Egito para matar no deserto, e a fama ruim vai ser do Senhor. Então, quando Deus nos perdoa, é por amor a Ele mesmo. Olha o que aqui Isaías está dizendo, capítulo 43, 25, ele continua dizendo: dos pecados que você cometeu, não me lembro. De vez em quando Satanás joga na nossa cabeça o que a gente fez, não foi? A gente também lembra, não é só o diabo, não, a gente tem memória também, vê alguma coisa e lembra. Agora Deus não, ele está dizendo aqui: eu não me lembro. Miqueias 7, versículo 18 e 19, Deus diz assim, a palavra diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades e esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Versículo 19 do capítulo 7 de Miqueias: Deus voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades. Olha aqui, irmãos, Deus vai pisar os pés os nossos pecados, e diz aqui mais: e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E sabe qual o nome desse mar? Mar do esquecimento. E eu ouvi alguém dizer que Deus jogou tudo lá no fundo do mar e colocou uma placa lá: proibido pescar, proibido mergulhar, não tem jeito mais, porque Deus não se lembra do nosso passado de pecado. Por isso somos santos no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. A gente tem ousadia para chegar diante de Deus, porque o Senhor pisa sobre os nossos pecados e nos torna novas criaturas. O salmista sabia disso. Ele diz: eu estou na profundeza, eu sei que não sou perfeito, mas eu sei que o meu Deus perdoa pecado. Diga para quem está aí do seu lado: irmão, Deus perdoa pecado. Deus perdoa pecado. Aleluia. Que maravilha isso daqui, irmãos. Deus tem perdão para mim e para você. Você veio à casa do Senhor hoje, talvez quase não veio, está cultuando aí, teve um dia difícil, uma semana terrível. A semana que vem pode estar com uma expectativa mais difícil ainda, mas o seu Deus perdoa. Aleluia. Mas vamos caminhar aqui. Uma outra grande lição aqui que ele sabia, e é interessante no versículo 4, ainda voltando nessa ideia de que Deus perdoa, fala que Deus perdoa para que seja temido. Olha isso aqui, Deus ele perdoa para ser temido. Pastor, agora eu não entendi, né? Irmãos, quem tem consciência do pecado
e sabe que Deus perdoou, ele tem mais temor a Deus. Ele teme a Deus, ele tem temor. Você lembra de Jesus aquele dia que ele entrou lá num banquete? As pessoas, quando muito, chegavam e diziam Shalom, né? Paz, cumprimentava Jesus. Talvez alguns até com ósculo, que era comum naquela época. Mas de repente entra uma mulher e começa a beijar os pés de Cristo. Daqui a pouco as lágrimas molharam os pés de Cristo, e ela ficou sem jeito, porque os pés de Jesus estavam molhados. Então ela pega o cabelo, ei irmã, pega o cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. Aí alguém diz assim, ele não é Messias coisa nenhuma, porque se fosse, ele saberia que aquela mulher era uma prostituta, uma mulher de vida terrível, e não deixaria ela fazer isso. Só que Jesus, ele conhece os pensamentos, ele sabe o que passa no teu coração agora. Ele para e diz assim: alguns de vocês estão escandalizados porque ela está fazendo isso, mas deixa eu dizer, eu entrei aqui, ninguém veio me receber, ninguém lavou meus pés como era costume, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Sabe por quê? A quem muito é perdoado, muito ele ama. Irmãos, quem sabe que estava fadada ao inferno e que ia acabar na eternidade, porque não é justo, ele não tem noção de que ia para o inferno e acha que é bom, ele não teme a Deus, ele fala palavrão, ele faz coisa errada, mas aquele que fala, o Senhor me perdoou, eu não posso fazer isso, eu não posso cair de novo, eu não posso ver isso de novo, porque Deus me perdoou. Quanto mais Deus perdoa, mais nós tememos. Então ele perdoa para que ele seja temido. Maravilha isso daqui. Mas vamos caminhar. Outra coisa que a gente percebe aqui nesse salmista está no versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A esperança desse homem não estava na mudança de governo em outubro, nem na permanência de governo em outubro. A esperança desse homem não estava na venda de petróleo pelo Brasil, na diminuição do dólar, não estava no mercado de exportação que vai melhorar. A esperança desse homem não estava nos diplomas de faculdade na parede, ou na capacidade intelectiva que ele possuiu, do seu quociente de inteligência. Ele está dizendo aqui, a minha esperança está no Senhor, eu aguardo pelo Senhor. Onde está a sua esperança? Onde você espera de verdade? Que venha o seu socorro, que venha o seu refrigério, que venha a boa bênção para a sua vida. Onde está a sua verdadeira esperança? A esperança desse homem aqui, além de receber perdão, a esperança dele é que a misericórdia do Senhor dá vitória para aqueles que nele esperam. Nós precisamos, irmãos, esperar no Senhor, porque só Ele nos dá a verdadeira vitória. E no versículo 6 ele diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Meu Deus, a esperança dele era uma esperança ansiosa. Olha aqui, ele esperava, mas ele não esperava assim, quando Deus fizer, fez. Não, ele esperava com ânsia. Ânsia é aquele sintoma de mal-estar. Não, eu não estou confortável, eu estou ansioso, eu estou com ânsia, sabe, alguma coisa me incomoda. O que foi? Eu estou esperando a resposta de Deus, eu quero que Deus venha em meu socorro. Eu estou nas profundezas, eu estou com um diagnóstico, eu estou com uma situação terrível, o meu sonho que não realiza, a minha campanha que não é respondida, mas eu estou ansioso e espero. E ele dá um exemplo: mais do que o guarda espera pelo amanhecer, eu espero a resposta de Deus. Olha isso, irmão, só sabe entender isso aqui quem foi guarda-noite, é guarda-noite,
ou é militar, ou alguém que caçou animal, né? Tem os caçadores também que ficam a noite inteira ali, mas ele está cheio de adrenalina esperando o bicho, é até uma perspectiva diferente. Mas o guarda, o sentinela, o atalaia ficava em cima do muro lá, irmão, para observar com arco e flecha, com a funda, e o sentinela militar, ele fica ali com um fuzil, uma arma, uma metralhadora, andando no quartel, nos lugares escuros, vai que algum inimigo, né? Eu fiz a minha academia no Rio de Janeiro, 3 anos do curso de formação de oficiais. Eu fui cadete no Rio de Janeiro, e a gente ia tirar serviço nos quartéis. Nós já tivemos quartéis lá que foram invadidos por traficantes. Então quando você pegava a ronda das 2 às 4, das 4 às 6, da meia-noite às 2, irmãos, aquilo era tenso. Você pegava aquilo ali e ficava, não era brincadeira não, porque qualquer hora pode acontecer. E deixa eu te falar, as horas não passavam. Você dava uma volta no quartel, olhava, 2 minutos, fala, misericórdia, não vai passar não. Mas quando você pegava ali das 4 às 6, que daqui a pouco a luz da aurora começava a brilhar, começava a clarear, aí você dizia, estou livre, o sol nasceu, vai surgir resposta, eu vou passar esse problema sem ter dificuldade. E aqui o salmista está dizendo, eu estou nas profundezas, eu estou numa situação de... eu espero naquele que me perdoa e que tem resposta para mim, mas eu espero nele assim com muita ansiedade, mais do que o guarda espera pelo amanhã, pelo amanhecer. Como está a sua esperança em Deus? Você já desistiu? Não vai amanhecer mais não, minha vida é trevas, nada na minha vida dá certo, eu nasci para viver a escuridão da decepção, da dor, do fracasso. Não, meu irmão, do jeito que o sol nasce no leste, no nascente, para o guarda, para o atalaia, para o sentinela, o Senhor tem resposta para a sua vida. Vai chegar o tempo de Deus para você, em nome de Jesus. E o salmista está dizendo, olha, eu espero em Deus, a minha alma almeja, anela, espera, anseia pela resposta de Deus. Quem está esperando a resposta de Deus aí? Mais certo do que o sol vai sair amanhã, segunda-feira, Deus tem resposta para a sua vida. Pode ser que o sol não venha para alguns de nós, mas a promessa de Deus, ela vai cumprir, haja o que houver. Amém? O salmista tinha essa convicção, não obstante o desconforto, a dificuldade, mas a esperança dele estava no Senhor. E eu quero encerrar aqui, para a gente encerrar. A última coisa que eu percebo, que eu aprendo desse salmo tão lindo, é o apelo que o salmista faz. Ele mostra a dificuldade, a profundeza, o pecado, que ele não era perfeito. Ele destaca um Deus que perdoa, que é misericordioso, que está esperando, ansioso nesse Deus, na resposta de Deus. Mas ele termina aqui, irmãos, fazendo um apelo para mim e para você, porque aqui, já no final do versículo 6, ele diz assim, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, povo de Deus, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção, é Ele quem redime o seu povo de todas as suas iniquidades. Ele termina fazendo um apelo, e esse apelo é para mim e para você. Esse apelo é a palavra do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Espere no Senhor. Mais do que o guarda, ele repete aqui, mais do que os guardas, espere, Israel, no Senhor. Espera a igreja no Senhor. Espera, crente, no Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem graça, o Senhor tem favor. Aqui ele diz que Deus tem ampla redenção, é Ele que redime. Redenção.
De que você lembra quando nós falamos redenção? Efésios capítulo 1, versículo 7. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tito capítulo 2, versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O apelo dele é para que eu e você esperemos no Senhor. Não é penitência, não é tamanho de oferta, não é nada que eu e você faça, é a graça de Deus em meu e no seu favor. E aqui o salmista está dizendo: espera no Senhor, espera em Cristo. Jesus é a providência de Deus para nós, Jesus é a resposta do Senhor para nós. Vivemos dias de profundeza, dias de ansiedade, dias de dificuldade em muitas áreas da nossa vida. É tempo de esperar em Jesus, meu amado. Eu quero te convidar para ficar de pé em nome do Senhor. Nós já vamos terminar aqui essa ministração. Jesus, ele te redime de todo o pecado. Jesus, ele garante a sua vitória. Jesus, ele te redime de todo o pecado. Jesus tem a garantia da vitória na sua vida. Não é a sua religiosidade, não é os seus méritos ou heranças eclesiásticas familiares. É Jesus Cristo que faz a diferença para mim e para você. E de repente aquela pressão começa a mudar, começa a interferir, porque o Senhor vem em nosso favor, irmãos. O Senhor peleja por nós. Espiritualmente, segura na mão de Jesus aí nessa noite. Lembra quando o apóstolo Pedro estava naufragando, ele disse: Senhor, me socorre. A Bíblia fala que Jesus foi lá e segurou na mão dele. Talvez você está passando por um momento de pressão das profundezas. Pastor, eu não estou, mas poderá estar muito em breve, porque isso aqui todos nós passamos por esses momentos. Mas vamos nos apegar em Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero te convidar para fazer uma oração agora. Oração para Cristo, para Jesus, aquele que nos redime, aquele que tem a redenção, aquele que pagou o preço do perdão do meu e do seu pecado, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que é dono da nossa existência, aquele que é Senhor, digno de toda a adoração da igreja. Feche os seus olhos e comece a agradecer o Senhor agora, porque Ele é quem nos protege. Querido Deus, Deus remidor, perdoador, Deus que não leva em conta o tempo da nossa ignorância e do nosso pecado. Deus, tira todo o sentimento de culpa. O inimigo tem acusado essa pessoa, Deus, e ele não tem direito de fazer isso, porque o Senhor é quem perdoa. Aleluia. O Senhor é quem faz novas todas as coisas. E eu quero orar agora para que haja uma mente nova, para que haja uma mudança, uma metanoia, haja um renovo, para que as coisas velhas sejam passadas. Oh, aleluia, Senhor. Deus vem renovar, Deus, pessoas que tiveram experiências no passado, pessoas que foram marcadas com feridas, ó Deus, com traições, ou elas mesmas infelizmente cometeram essas coisas. Pai amado, não importa, Senhor, as práticas, o sangue de Jesus te limpa de todo o pecado. Ei, irmão, só quem sabe o que é receber o perdão é que tem temor. Quanto mais somos perdoados, mais nós recebemos da graça de Deus e mais temor nós temos no Senhor. Adore ao Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que estão em casa também, meus queridos, adore o Senhor. Segura na mão de Cristo.
quando você estiver debaixo da pressão, quando você estiver lá sendo bombardeado pelo inimigo, quando você estiver nas profundezas, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra, e ao invés de murmurar, de desviar, de se entregar ao pecado, você vai clamar a Deus, porque esta é a lição desse salmo. Clame ao Senhor, espere no Senhor, porque em Cristo você não perde, em Cristo você não é abalado, em Cristo você permanece. O Salmo 57, versículo 1, o rei Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, debaixo das suas asas eu me escondo, até que passem as calamidades. Eu te convido a entrar debaixo das asas de Cristo nessa noite, debaixo do braço da cruz. Tem socorro para você, tem refrigério para você. Você não vai perder o céu, você não vai perder a salvação, o seu nome não será riscado do livro da vida, porque Cristo está com você, e Ele te perdoa e te coloca de pé. Aleluia! Espere em Deus, amém? Diga isso aí para 3 pessoas, diga: irmão, continue esperando em Deus, continue esperando em Deus, continue esperando em Deus. É assim que nós venceremos, igreja. É assim que nós venceremos. Pastor, o senhor não sabe a condição que o meu neto está. Não sei. Pastor, o senhor não sabe a que ponto o meu marido chegou. Não sei. Pastor, minha mulher desandou. Eu não sei. Mas eu sei quem eu tenho crido, e aqui diz que Ele tem socorro para mim, para você. É Ele que perdoa o pecado, é Ele que restaura, é Ele que redime, é Ele que faz novas todas as coisas. Ele dá vida para quem já morreu. Ele pode libertar do crack. Quem crê, diga amém. Ele pode libertar da prostituição, Ele pode libertar do vício, Ele pode libertar de uma vida corrupta, de mentira e de pecado, porque Ele é Deus. Eu quero que você ore por alguém agora. Ore por alguém agora, talvez alguém que te causa angústia. Talvez a sua pressão não é por você, é por alguém que você ame. Feche os seus olhos. Você que é pai, você que é mãe, talvez fique aflito com o futuro do seu filho e da sua filha. Do jeito que Deus cuidou de você, Ele vai cuidar do fruto do seu ventre. Do jeito que Ele cuidou de você, Ele vai cuidar dos seus netos, dos seus filhos, porque o tempo muda, as dificuldades vêm, mas Deus é Deus, Ele não muda, Ele é Senhor. Ore aí, fale o nome dessa pessoa para Jesus. Sei lá, talvez por uma questão de saúde, alguém que afastou do Senhor. Pai amado, nós clamamos a Ti nessa noite. Eu apresento a igreja, Deus, nos dê avivamento, Pai do céu. Derrama do Teu Espírito. O Senhor diz que nos últimos dias derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. E a igreja, Senhor, é aquele povo que pode, porque conhece o Senhor, e pode receber do Teu Espírito Santo. Portanto, aviva-nos, ó Deus, porque em Ti não seremos abalados. Amém.